Os pontos de Fernando Lima. Estimado ouvinte e telespectador, muito boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Pontos de Fernando Lima, o programa que todas as sextas-feiras passa em revista aqui na Rádio Savana os principais acontecimentos da semana. Acompanha-nos também diferido aos domingos a partir das 21 na televisão independente de Moçambique. Mas estamos também nas mídias digitais, no Facebook, no YouTube, no website do Savana, e pode acompanhar-nos também no Chilling. Esta é a 50ª edição do programa Pontos de Fernando Lima. É a 4ª edição do programa para este ano 2018. É sempre um renovado prazer estar consigo para estes próximos minutos de debate, para juntos olharmos então a atualidade nacional, aquilo que foram os grandes temas desta semana. Vou então saudar o Fernando. Fernando, boa noite. Esta foi uma semana particularmente agitada do ponto de vista jornalístico. Como sempre, as semanas habitualmente são muito agitadas. Esta teve outros ingredientes, nomeadamente toda a agitação, não em Maputo, mas a partir de Nampula. Pois, escolheu Fernando Lima para este programa como o acontecimento da semana, o fato da semana, este abandono da exploração de petróleo no norte de Moçambique por mais uma petrolífera. Exatamente. Trata-se da Statoil. A Statoil é uma grande companhia de exploração petrolífera da Noruega. A Noruega que tem uma relação muito particular com Moçambique. A Statoil também tem um histórico relevante em matéria de pesquisa de petróleo. Aparentemente, até agora, não descobriram nada e, eventualmente, esta é uma das razões por que estão a abandonar Moçambique. De qualquer forma, a notícia que dá conta do abandono da Statoil diz que há um problema com as negociações com o governo de Moçambique. Eu elenquei esta questão porque me parece importante revelar estas questões em relação ao petróleo e gás quando elas não são boas notícias para Moçambique, porque há esta grande expectativa que a descoberta e a exploração do petróleo e do gás é já ali ao virar da esquina. A Statoil não é a única companhia que abandonou a exploração petrolífera. No passado recente, a Total francesa também abandonou a exploração petrolífera. A Petronas da Malásia também abandonou, e agora anuncia-se também que a Delonex também vai abandonar. Quer a Delonex, quer a Statoil tinham ganho concessões no quinto round de leilões de atribuição de concessões. Isto para dizer o seguinte: o ambiente em relação à exploração do gás não é um ambiente de todo favorável. É difícil, as condições do mercado estão difíceis. Há outros competidores no mercado, nomeadamente quase, não vou dizer ao lado, mas a norte de Moçambique, no Catar, temos uma grande potência produtora de gás. Os preços do petróleo continuam baixos, o que também propicia a que os preços do gás estejam baixos e, portanto, não podemos, é importante sim que tenha havido uma descoberta de gás em Moçambique, é importante que já se tenha estruturado um primeiro projeto, o projeto da Coral Sul em relação à Eni, mas eu quero enfatizar que este tipo de decisões de grandes companhias com experiência na exploração de gás revelam que o setor não está a passar pelos seus melhores dias e que Moçambique, até que chegue
ao primeiro dia em que se abre a garrafa de champanhe do começo da exploração do gás, vai haver muitos precalços e também o governo de Moçambique vai ter que ser muito flexível e muito expedito em saber negociar acordos para Moçambique que defendam os interesses do país e dos moçambicanos, mas que também tenham em conta o realismo e as condições de conjuntura que muitas vezes forçam a determinadas situações que são importantes para se selarem acordos com estas grandes companhias internacionais. Muito bem, vamos então aos temas de atualidade. Uma semana que continua a ser marcada por esta eleição intercalar no município de Nampula. Na passada quarta-feira, 24 de janeiro, os munícipes de Nampula foram chamados então a exercer o seu direito de voto para escolher o próximo edil de Nampula. Foi um processo marcado por uma desorganização dos órgãos eleitorais e, ao cair do pano desta sexta-feira, a Comissão Distrital de Eleições veio anunciar os resultados em que o candidato da Frelimo, Amice Kololo, obteve 44,5% dos votos. O candidato da Renamo, o Sr. Paulo Vanhali, obteve 40,3%, enquanto o Carlos Said, do MDM, obteve apenas 10%. Com estes resultados, não há vencedor. A partida terá então que se realizar uma segunda volta. Lima, como se diz na gíria desportiva, esta é uma intercalar imprópria para cardíacos. Não sei se é se é imprópria para cardíacos, porque alguns dos factos já eram esperados, nomeadamente o descalabro eleitoral do MDM. Por outro lado, se olharmos também a factos recentes, nomeadamente o facto de a Renamo ser o partido maioritário nas eleições de 2014, o que aconteceu com um candidato praticamente desconhecido, que é o candidato da Renamo, mostra que a Renamo continua forte em Nampula, não obstante não estar na posição cimeira. De qualquer forma, e isto não significa nada, mas os votos somados do MDM e da Renamo podem significar uma clara maioria da oposição em Nampula. De qualquer forma, há outra componente também extremamente importante e com uma grande incerteza, e aí posso concordar que pode dar estas preocupações nervosas, é que só 25% do eleitorado votou, o que significa que há 75% de eleitores que não foram às urnas. Como votam estes 75%, nós não sabemos. Aquilo que sabemos é que há uma característica ao longo de todo o processo eleitoral autárquico que é caracterizado por uma grande abstenção. E esta eleição desta semana não foi exceção. Mas também temos que considerar qual é o potencial desses 75 que não foram votar. Não foram votar porquê? Será que podem ir votar quando houver agora uma segunda volta? Portanto, isto tem um grande potencial de incerteza. Pessoalmente, acho que não vai acontecer nada. Ninguém está particularmente excitado com as eleições autárquicas, não só em Nampula, como no resto do país, incluindo aqui na capital de Moçambique, onde a informação é muito mais agressiva, onde o eleitorado é mais sofisticado, porque é também melhor informado. Portanto, é assim, há uma grande possibilidade de o candidato da Renamo ganhar a segunda volta, mas nada está
nada está garantido, porque existem todas essas outras premissas que não podem, e pronto, em última análise, a política não é um jogo de aritmética, nem se aplicam as lógicas que nas ciências exatas se aplicam. Portanto, é lícito haver um ponto de interrogação a quem será o vencedor desta eleição em Nampula. De qualquer das formas, uma segunda volta sem um MDM num bastião da oposição não deixa de ser um grande teste a Frelimo. É um grande teste a Frelimo, e para já a Frelimo claramente contava ganhar esta eleição. O próprio facto de haver uma segunda volta é um revés técnico para a Frelimo. O facto de se tratar de uma eleição única permite também uma maior fiscalização deste ato eleitoral. Por exemplo, em Nampula, e tal como aconteceu noutras eleições, havia organizações que fizeram uma contagem paralela, ou seja, afastando aquele potencial de fraude que, infelizmente, ensombra sempre os nossos atos. Portanto, tratando-se de um ato único, isto também, e deste ponto de vista da fraude, traz maiores desafios à Frelimo, porque tem que jogar num terreno mais limpo, em que não pode fazer jogadas, ou torna-se mais difícil fazer jogadas de secretaria, porque eu acho que ainda é necessário fazer-se uma investigação aturada em relação à problemática dos cadernos eleitorais e afastar-se a suspeita de que houve uma ação deliberada nestes problemas que aconteceram com os cadernos eleitorais, ou é apenas incompetência, ou é apenas incúria por parte das autoridades que tinham o dever de zelar pelos cadernos e pela sua atualização, e não me parece tão difícil, uma vez que foi apenas colocar à disposição do eleitorado aquilo que eram os cadernos eleitorais de 2014. O assunto dos cadernos eleitorais desde o início vem assombrando este processo. Até que ponto ou acha que a Renamo, por exemplo, estará preparada para, numa segunda volta, poder dar volta, passo à repetição, a eventuais situações de Fernandes Moçambique? Bem, a questão é simples e é complicada ao mesmo tempo. Também há este elemento extremamente importante, que é a organização dos partidos. Os partidos têm que estar minimamente organizados para detectar este tipo de falhas. E a Renamo não nos habituou a isso? Infelizmente não. Por exemplo, a Renamo, e não sabemos se teve, mas a Renamo, o MDM, deviam também, independentemente da plataforma da sociedade civil ter a sua contagem paralela, deviam também ter a sua própria contagem. Afinal, o que é essa contagem? A contagem é ter um determinado programa de computador, onde são inseridos os dados que vêm a partir das datas de cada uma das 401 mesas eleitorais, e depois fazer uma soma aritmética. Ora, não é preciso o Bill Gates vir a Moçambique para nos oferecer um software para fazer estas contas. Qualquer técnico mediano de informática pode fazer uma folha de cálculo para os nossos partidos terem estas ferramentas à sua disposição. Aliás, eu já vi o MDM utilizar estas ferramentas na eleição de Climane, portanto, também a Renamo devia ter, mas, eu repito, não sei se a Renamo usou esta ferramenta. Se não usou, é lamentável, porque isto significa é um elemento de controle partidário em relação aos próprios resultados eleitorais e fazer render, em última análise, o facto de ter delegados em cada uma das mesas, porque são esses delegados que depois tiram a fotografiazinha à ata da mesa e mandam para a central
onde estiver o Estado-Maior partidário a fazer estas contas, ou, se não tem um telefone que sabe tirar fotografias, pelo menos fazer um SMS com os dados relevantes da mesa onde esta pessoa participou, e faz o descarregamento desses dados eleitorais. O Partido Frelimo, desde 94, que faz estas operações, tem o seu Estado-Maior organizado e que, com antecipação, sabe exatamente qual é o quadro geral do país, quando se trata de eleições gerais, em relação a como está a votação em cada um dos locais de voto. Lima, um dos grandes derrotados desta intercalar é o Movimento Democrático de Moçambique. Não estará o partido do engenheiro Davis Simango a pagar pela forma desastrosa como geriu o dossiê Mahmoud Amoran? Claramente é um dos derrotados, mas é uma derrota relativa, e eu explico porquê. Por um lado, porque a evidência da votação desta semana mostra que em 2013 houve claramente um partido que esteve ausente, a RENAM. Logo, Amoran era um desconhecido. Portanto, as pessoas não votaram em Amoran, votaram no candidato do MDM. Mas, claramente, e pelas evidências desta semana, muitos dos votos do MDM foram votos da oposição, votos de pessoas que não podiam votar na RENAM, votaram, digamos, genericamente pela oposição. Um segundo elemento é a tabela, a fasquia a que o MDM nos habituou, anda nessa fasquia dos 10%, até talvez menos. Portanto, o MDM não, em relação a 2013, esteve muito aquém da votação de 2013, mas não esteve longe das votações em termos nacionais que este partido arrecada. Agora, especificamente em relação a Nampula, claro que teoricamente era de esperar mais. Este é o partido que tinha a autarquia, era o partido que estava no poder, o autarca era um autarca popular. Claro que o eleitorado também se apercebeu das desavenças entre o MDM e Amoran, não obstante, eu diria, a colagem oportunista que se tentou fazer, e sobretudo do MDM, ligar ou colar o candidato do MDM a Amoran. Eu acho que é o oportunismo. Penso que não resultou, e penso que o eleitorado claramente soube diferenciar e soube ver a diferença entre MDM e Amoran. Mas é assim, na política também se fazem boas coisas e se fazem más coisas, e os partidos também devem aprender dos seus próprios erros. A gestão do caso Amoran, nomeadamente as tropelias que foram feitas no município depois do assassinato de Mahmoud Amoran, são completamente inaceitáveis, e custa acreditar como a direção do MDM sancionou tacitamente todas as loucuras que foram cometidas naquele município. O mandatário do MDM em Nampula já reagiu a estes dados preliminares e diz que foi tudo minuciosamente preparado para prejudicar o seu candidato. Bem, eu penso que o mandatário do MDM tem que trazer as evidências sobre essas manipulações. Eu ouvi a palavra fraude. Aliás, a palavra fraude parece-me um disco riscado, mas é assim. Os órgãos de gestão eleitoral puseram-se a jeito por todas as incompetências e a desorganização que demonstraram. Mas não basta aproveitarmos-nos das dificuldades da outra parte para clamar fraude. É preciso também vir a público e dar todas essas evidências de que este particular partido foi
prejudicado, porque se formos a falar de cadernos eleitorais, eu penso, até melhor compreensão, todos os partidos foram prejudicados, incluindo o Partido Frelimo, a não ser que o Partido Frelimo tem uma organização tal que consegue, pelos nomes nos cadernos eleitorais, determinar quem são as pessoas que votam neste partido em particular e que votam nos outros partidos, o que se me parece extremamente difícil e extremamente subjetivo. Portanto, a desorganização dos cadernos afeta todos os partidos. Esta tendência de voto em Nampula pode começar a nos dar ou não assim, alguma visão daquilo que poderão ser as autárquicas de outubro até as gerais de 2019? São um indicativo importante. E se combinarmos Nampula com os resultados das cidades e das vilas que são autarquias, com os resultados das eleições gerais de 2014, poderemos ter aqui claros indicativos e uma clara tendência de voto. Tendo em conta que tradicionalmente o partido no poder é um partido que sempre sai mais desgastado e, sobretudo, os últimos anos não têm sido fáceis para os potenciais eleitores de outubro e do próximo ano. Há muitas cidades onde, de facto, a oposição pode ganhar esses pleitos. Agora, isto não é automático. E no passado, a Renamo, por exemplo, cometeu muitos erros na escolha dos candidatos, nas estratégias adotadas e, portanto, não soube capitalizar a seu favor a simpatia de que goza em determinados locais. Por exemplo, Manuel Araújo finalmente capturou a cidade de Climane, mas a cidade de Climane, e os números assim o demonstram, sempre teve uma particular simpatia para a oposição. Agora, se a Renamo tem a incapacidade e a inépcia de escolher maus candidatos, não obstante, e isto é tradicional de Moçambique, as pessoas votarem nas cores partidárias e menos num candidato, apesar de eu achar que aqui há exceções, e o MDM veio introduzir esse caráter diferenciado em relação à escolha do eleitorado. Eu penso que a boa votação de Venâncio Mondlane tem a ver com a personalidade de Venâncio Mondlane, a boa votação em Manuel Araújo em Climane tem a ver também com a personalidade de Manuel Araújo. De qualquer forma, as pessoas votam em cores partidárias. Logo, e decorrendo também desta necessidade de segunda volta em Nampula, eu acho que os partidos da oposição têm que analisar friamente determinadas estratégias de coligação, sobretudo para os municípios em que podem ser ganhos por coligações eleitorais e por escolhas de bons candidatos autarcas. Eu não estou seguro, por exemplo, que o Sr. Paulo Vahale seja um bom autarca. Não sei se a Renamo teve este bom score porque a Renamo é popular ou porque o Sr. Paulo Vahale é popular. Eu acho que é, sobretudo, o símbolo Renamo que possibilitou este bom resultado em Nampula, não tanto o candidato Renamo. Lima, vamos olhar um pouco para os órgãos eleitorais, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, a forma como eles conduziram este processo em Nampula. De resto, saíram muito mal na fotografia. Eu acho que saíram pessimamente. Assim, não há justificação plausível para aquilo que aconteceu.
só há uma eleição. Todo o staff da CNE e do STAI, em princípio, estava disponível para apoiar esta eleição. Aliás, claramente, quando começou o primeiro descarrilamento, a cúpula, quer do STAI, quer da CNE, correu para Nampula para tratar de apagar o fogo. E quer-me parecer que já era muito tarde. É inadmissível que um responsável da Comissão Provincial de Eleições venha dizer que os atrasos na abertura das mesas derivam da chuva. É assim, estamos em época de chuvas, Nampula foi fustigada por chuvas, portanto, não é nenhuma surpresa para o STAI provincial e para o STAI distrital a contingência de haver chuvas. Ora, se a questão era dos caminhões transportarem materiais em caixa aberta, felizmente nesse país já há encerados, já há plástico, já há lonas para se cobrirem os caminhões, para se entregarem os materiais em condições. Mas é mentira que na noite anterior às eleições tenha chovido durante toda a noite. Outra evidência, diz-se que se optou por abastecer os centros de periferia e deixou-se para o fim os centros da cidade. Mas não me parece plausível que um centro como o estádio do pavilhão do ferroviário, que é todo coberto, portanto tem proteção de chuva, fica no centro da cidade, os materiais não tenham chegado a tempo. Portanto, não são aceitáveis as desculpas que foram dadas. Não é aceitável que demore 48 horas a contagem de 70 mil votos. Esses votos podiam ser contados na noite do próprio pleito eleitoral e antes da meia-noite tecnicamente é possível dar os resultados antes, no mesmo dia. Ora, há uma inércia, há uma incompetência instalada nestes órgãos que não é aceitável. Eu acho que deveria haver uma sindicância rigorosa aos órgãos eleitorais, àqueles que participaram na organização destas eleições e haver sanções disciplinares para as pessoas que forem indicados como responsáveis das desorganizações, quer dos atrasos e quer da desorganização dos cadernos eleitorais. E quer a Comissão Nacional de Eleições, quer o STAI Nacional, nomeadamente o Sr. Abdul Karim e o Sr. Felisberto Naif, devem tirar daí consequências. O problema é que neste país não acontece nada e, portanto, nada me admira que o Sr. Abdul Karim e o Sr. Felisberto Naif continuem impassíveis a falar da organização das eleições. Como já foi no passado. Como já foi no passado, aliás. É de uma impunidade total uma pessoa ter coragem de aparecer à frente das câmaras de televisão e dizer que o ato eleitoral começou atrasado por causa da chuva. Pura e simplesmente é inaceitável esse tipo de justificação. Isto tudo é resultado apenas de incompetência ou há também aqui uma desorganização organizada? Eu não sei se há desorganização desorganizada, mas a questão é, não obstante hoje se argumentar que em todos os escalões há elementos da RENAM, há elementos do MDM que participam, a estrutura que está lá é uma estrutura que é, sobretudo, induzida pela Frelimo. A forma como estas pessoas são recrutadas não tem nada a ver com competência. E, portanto, quando se tem um corpo de incompetentes, é normal que depois estas coisas aconteçam. Agora, se a responsabilidade resvalar
para elementos afetos à RENAM e ao MDM nestes mesmos órgãos, também estes partidos têm que assumir as suas responsabilidades. Ou seja, a culpa não cabe apenas ao patinho feio, e neste caso o patinho feio é tradicionalmente a Frelimo, porque sempre quis monopolizar a liderança desses órgãos de gestão eleitoral. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo. Não saia dali porque voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do nosso programa. Esta é uma semana que ficou marcada também, Fernando, por este veredito de um dos mais mediáticos casos da atualidade. O tribunal condenou a 24 anos de prisão maior e a pagamento de 50 milhões de meticais de multa. O Zófimo Moiano, que foi então condenado e acusado de ter assassinado a sua própria esposa, Valentina Guebuza. Como é que recebeu a notícia, como é que viu esta decisão depois daquilo que foram os fatos produzidos em tribunal? Bem, em primeiro lugar, eu acho que uma parte do mediatismo deste caso tem a ver com os atores envolvidos, uma vez que, infelizmente, se morre muito em Moçambique e se morre muito também por homicídio. Infelizmente, são crimes correntes no nosso país. De qualquer forma, eu acho que havia notórias evidências em relação à pessoa que se sentou no banco dos réus, e não foi para mim uma surpresa. Eu sei que há uma tentativa de se tentar explorar politicamente este julgamento, de no fim do dia se ter uma lagriminha de complacência em relação à pessoa que se sentou no banco dos réus. Eu acho que as evidências eram grandes em relação ao que aconteceu. Aliás, as próprias declarações, mas isso em termos processuais não tem nada de errado, e os julgamentos não são feitos de forma moral, mas há de facto duas narrativas desde que aconteceu o baleamento de Valentina Guebuza. O resto são tudo pormenores marginais, mas que mostram como se comporta uma parte da nossa nomenclatura. Só para se ter um pouco a dimensão da monstruosidade de toda esta questão, isto trata-se de um casal que estava no seu quarto conjugal, cada um com a sua pistola. Ora, isto mostra ou dá-nos a ideia de um cenário de grande tensão num casal que de algum modo poderia ser este casal cor-de-rosa, como em última instância o réu tentou mostrar nas suas declarações em sede de tribunal. Lima, a defesa de Zófimo diz que a sentença é injusta e houve pressa do tribunal em condenar o réu. Até que ponto é que estas acusações, aliadas também a uma série de reticências, incluindo questionamentos levantados por certas correntes ligadas à investigação criminal, que dizem que foram ignoradas várias evidências para a produção de prova, até que ponto é que tudo isto pode pôr em causa o mérito da decisão do tribunal?
Eu não penso que há grandes problemas em pôr em causa a decisão do juiz. É verdade, sim, que determinadas perícias não foram feitas de forma, digamos, imperfeita. O local do crime foi grosseiramente contaminado, mas, por exemplo, as perícias em relação aos disparos parecem muito contundentes. Eu não sou um perito em balística, mas tenho algum conhecimento de outras matérias ligadas às questões forenses que me permitem determinar que a forma como os tiros foram disparados, a não ser que havia uma terceira pessoa no quarto e não houve tal evidência, afastam claramente uma hipótese de a pessoa assassinada ter disparado sobre si. Agora, claro que é legítimo que a defesa invoque os seus argumentos, claro que é legítimo a defesa apresentar o seu recurso. Aliás, em matéria de processo, é assim que se desenrola um julgamento, ou seja, há muito de trabalho escrito em termos de argumentação em forma escrita para que uma outra instância do tribunal julgue e aprecie os méritos do recurso da defesa. De qualquer forma, tenho sérias dúvidas que a defesa consiga rebater muitas das evidências que foram apresentadas em tribunal, não obstante reconhecer também muitas insuficiências periciais que foram também demonstradas pelo próprio tribunal. Ou seja, eu acho que inclusivamente em Moçambique e ao nível da nossa Polícia de Investigação Criminal se pode fazer muito melhor, e não me parece tão inadmissível que erros tão grosseiros tenham sido cometidos na investigação do crime. Mas sem querer fugir ao tema e dando um outro exemplo grosseiro, em 25 de setembro de 2015, se não me engano, foi cometido um atentado contra o presidente da Câmara da Renamo. Tanto quanto eu sei, a polícia não fez qualquer investigação pericial na zona do atentado. Ora, jornalisticamente já foi provado que havia uma série de evidências no local do atentado e que podiam constituir matéria de investigação e matéria de incriminação e matéria para se determinar quem de facto alvejou Afonso de Lhakama e a sua comitiva. Isto foi feito? Não foi feito. Isto não foi feito porque não existia capacidade? Não. Isto não foi feito porque claramente, politicamente, foi determinado que assim acontecesse. Neste caso concreto, não vou dizer que politicamente se determinou que não fossem feitas determinadas perícias, mas há muito de incúria na forma como foi feita a investigação deste crime. Mas, voltando ao tema anterior, eu também estou convicto que há bons profissionais na CNE e bons profissionais no STAI. Não é que todos são incompetentes e todos não têm capacidade de fazer as coisas. Agora, conforme se organizam as coisas, depois estas incompetências vêm ao de cima, a desorganização vem ao de cima. Portanto, há bons polícias, há bons peritos, há capacidade suficiente para se fazer uma boa perícia num caso como este, que inclusivamente constitui matéria de estudo
habitual numa academia de polícia e numa academia de investigação forense. Há correntes que insistem nesta ligação entre a decisão do tribunal e as pessoas envolvidas, nomeadamente a filha de um antigo presidente da República. É legítima esta associação ou não? Eu acho que são legítimas todo tipo de especulações e, tratando-se de facto de quem é, ainda se torna mais legítima. Mas, do meu ponto de vista pessoal, não me parece que este facto tenha pesado o suficiente para alienar completamente esta investigação. E, para o bem e para o mal, também temos evidências, e cada tribunal é um tribunal, cada juiz tem a sua cabeça, não em tempos tão longínquos. Um outro juiz absolveu 2 réus exatamente em circunstâncias que envolviam o próprio chefe de Estado. Neste caso não era um homicídio, era um crime de liberdade de imprensa, mas perante as evidências o juiz decidiu, não vou dizer contra o chefe de Estado, mas não deu razão àquilo que foi a ação interposta pelo Ministério Público, claramente a favor do chefe de Estado. Portanto, não me quer parecer que este fator tenha sido preponderante, não obstante acreditar, sim, que em aspectos de celeridade, sim, habitualmente nós não estamos habituados a tão grande celeridade, mas nem por isso me parece que as conclusões foram muito apressadas, foram fabricadas. Não tenho evidência de fabricação grosseira de provas para incriminar o esposo de Valentina Guebuza. Por falar de celeridade, e isto é também um assunto de que já se falou muito aqui neste programa, este é um processo 1/2017, mas na Procuradoria-Geral da República há um processo que é 1/2015, que é sobre dívidas ocultas, que nunca avançou. Pois, aqui eu penso que claramente existem outros olhos e outros interesses em relação a este processo, e claramente a Procuradoria-Geral da República deve uma explicação a todos os moçambicanos. A Procuradoria-Geral da República deve sentir que está a ser utilizada pelo poder político para a inércia que se está a verificar. A Procuradoria-Geral da República deve saber que, inclusive perante os factos já arrolados pela auditoria da CROL, havia matéria suficiente para se fazerem acusações, para se inquirirem pessoas, para, inclusivamente, se determinarem medidas de coação mais extremas, nomeadamente a privação de liberdade. Mas nada disso está a acontecer. Portanto, claramente, este é um processo inquinado, este é um processo extremamente politizado, e este processo passa, ao contrário daquilo que o Governo tenta dizer, passa claramente por uma decisão política ao mais alto nível, e enquanto isso não acontecer, não vai acontecer absolutamente nada neste processo das dívidas ocultas. O assunto dívidas ocultas leva-nos para o terceiro tema que elegemos para esta noite, que é sobre o encontro na segunda-feira entre o Presidente da República e o corpo diplomático acreditado em Maputo, que na segunda-feira foi saudar o Presidente da República por ocasião do Ano Novo. E uma das notas dominantes no discurso de ocasião feito pelo Presidente foi o ataque que o Presidente faz
sobre a corrupção. Disse o Presidente que o seu governo tem sido coerente no que diz e no que faz. E estou a citar o Presidente: há uma impaciência generalizada e uma tendência de se querer colher frutos de forma imediata. Mas este discurso vale o que vale? Vale o que vale. Eu não diria que o Presidente andou mal a fazer esse tipo de comentários, mas vejamos os factos. Aparentemente, a Procuradoria-Geral da República está na posse de documentação suficiente para avançar com o processo da Embraer. Já aconteceu alguma coisa? Não. Inclusivamente, me pareceram muito teatrais algumas ações, como o facto de se prenderem ou deterem três arguidos por 24 horas para serem soltos logo a seguir. A Procuradoria-Geral da República, tanto quanto sei, está em posse de documentação sobre atos de corrupção em relação à construção do aeroporto de Nacala. Já aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Nem sabemos quem foram os recipientes dos 900 mil dólares que a Odebrecht diz que pagou a entidades moçambicanas. Ora, temos a Odebrecht, que merece, inclusivamente, ter sido singularizada num discurso do Papa, agora na sua deslocação ao Peru, mas a Procuradoria-Geral da República, pelos vistos, nunca ouviu falar da Odebrecht como construtora do elefante branco chamado Aeroporto de Nacala. Recentemente esteve em Maputo uma delegação do BNDES, que, se não me engano, é Banco Nacional para o Desenvolvimento do Brasil, que adiantou dinheiro quer para a construção do aeroporto de Nacala, quer para a construção de uma barragem aqui no sul, uma barragem vital para o abastecimento de água à cidade de Maputo. Aparentemente, mais uma vez, há um favorecimento em relação a um consórcio moçambicano apadrinhado pelo governo de Moçambique para ser favorecido na construção desta barragem. O Ministério Público já se pronunciou. Eu não conheço nenhum pronunciamento público sobre isto. Portanto, é assim, os moçambicanos têm a razão para estarem impacientes. Se há questões que aconteceram em 2013, em 2014, em 2015, estamos em 2018, eu sei que há investigações que duram muitos anos, mas já era a altura de sabermos um pouco mais quando nós sabemos que outras contrapartes do governo de Moçambique já concluíram as suas investigações e têm evidências sobre algumas questões que aconteceram em Moçambique. E isto estou a citar, digamos, os casos mais públicos, porque há outras investigações que não são tão públicas, nomeadamente que envolvem outras empresas brasileiras operando em Moçambique. Portanto, é assim, é justificável a ansiedade dos moçambicanos em ver estas coisas resolvidas. E não é pelo facto do Ministro da Justiça, do antigo Ministro da Justiça, ter sido condenado a reembolsar o Estado pela sua deslocação a Meca. Não é pelo facto da senhora Cetina Titosse ser condenada e ser obrigada a devolver parte dos bens que devolveu, que tirou do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Aliás, também está a recorrer da própria sentença. Não é só por isso que nós ficamos tranquilos, porque sabemos que há muito mais, e a expectativa dos moçambicanos é dizer, ou é esperar, que se o governo está a dizer que é sério
no combate à corrupção. Então, queremos ver até onde o governo é sério nesse combate à corrupção. Porque este discurso do combate à corrupção não começou com Filipe Nyusi, já vem de trás e, portanto, estamos muito habituados e estamos muito vacinados em relação a este discurso. Este assunto, a corrupção, é um dos pontos críticos no relacionamento entre o governo e a comunidade internacional. A corrupção, tal como outros temas como ajustamento fiscal e todo este pacote de transparência na gestão das contas públicas. Olhando para o contexto em que o presidente discursava em frente, digamos, da nata da comunidade internacional, não seria esta uma forma do presidente tentar impressionar a comunidade internacional para retomar os programas que suspendeu com a descoberta das dívidas ocultas em abril de 2016? Essa é a minha compreensão, ou seja, a estratégia do governo é claramente não fazer nada em relação às dívidas escondidas, não vai acontecer nada nos próximos tempos e, por outro lado, em paralelo, o governo desenvolver uma série de iniciativas que mostrem, digamos, isto é um pouco cristão, que mostrem arrependimento e que, de algum modo, mereçamos o perdão por parte da comunidade internacional e por parte do FMI. Ou seja, não vamos fazer nada nas dívidas ocultas, mas estamos a ser muito bonzinhos a implementar todas as medidas de caráter económico sugeridas pelo FMI. Estamos a fazer, para além disso, outras medidas. Estamos a bater com as mãos na mesa a dizer nada de corrupção, os corruptos vão à barra do tribunal e é desta vez que vamos mesmo ser sérios no combate à corrupção. Ora, quer-me parecer que nem a comunidade doadora, nem o FMI, até agora, estão impressionados com esta tática do governo de Moçambique. O governo está a falar destes assuntos ao redor daquilo que é o tema principal, que é o dossiê das dívidas ocultas. Dar passos concretos, avançar-se neste assunto, não seria essa a melhor forma do presidente mostrar que o seu governo está realmente comprometido ou é coerente, usando os termos dele, no combate à corrupção? Bem, essa é a minha visão, que devíamos avançar nesse dossiê e esgotar esse dossiê. Mas há correntes em Moçambique que inclusivamente acham que Moçambique pode viver sem os doadores, que o orçamento pode ser feito com a contribuição das coletas, dos impostos e de outras recolhas de fundos provenientes de outras fontes e, portanto, esta é uma forma de mostrar à comunidade internacional de que não precisamos da comunidade internacional, que podemos passar ao lado do Fundo Monetário Internacional, esquecendo, porém, que sem a resolução dos problemas com a comunidade internacional e com o FMI, nós, por exemplo, estamos maniatados em ir buscar fundos ao mercado de capitais. Ora, isso é um grande constrangimento quando falamos de desenvolvimento do país. E quando falamos de desenvolvimento do país, não é o projetinho da ONG, meia dúzia de furos aqui, um dispensário materno-infantil num distrito, mais uma escola num posto administrativo. Estamos a falar de questões estruturantes de que o país necessita para falarmos em desenvolvimento. Ora, quando falamos de infraestruturas, os valores de que falamos em matéria de infraestruturas são bilhões e bilhões de dólares, e esses bilhões de dólares não vêm apenas pela nossa boa vontade e pelo endividamento doméstico, que é uma das estratégias que o governo está a usar atualmente para suprir o déficit do nosso Orçamento Geral do Estado. Muito bem, estamos a caminhar para o fim. Duas notas para fechar o programa. Esta semana está a decorrer na Suíça, em Davos, esta grande cimeira de chefes de Estado. E é interessante que o nosso presidente não tenha viajado para Davos.
Eu também lamento que o Presidente não tenha feito as malas e tenha apanhado o seu jato para a Suíça, por exemplo. Poderia ter encontrado o Presidente do VTB, que é um dos bancos envolvidos nas dívidas escondidas e que hoje, sexta-feira, veio dizer que gostava muito de se encontrar com o Presidente para resolver este problema. Portanto, é assim, este é um fórum onde presidentes, homens de negócios, diretores de empresas, responsáveis das Nações Unidas se encontram para resolver problemas, para discutir investimentos, para discutir desenvolvimento. Eu acho que era extremamente importante o Presidente de Moçambique ter estado lá inclusivamente acompanhado por outros líderes da nossa região, nomeadamente o novo Presidente de Angola, João Lourenço, o novo Presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, o novo líder do ANC, Cyril Ramaphosa, o Presidente do Ruanda, entre outros que estiveram em dados. E, portanto, perdemos uma grande oportunidade de passar os nossos pontos de vista, de interagir com a nata da liderança mundial. Entretanto, o Presidente está de malas aviadas para Addis Abeba. Bem, parece que são as nossas prioridades, virar as costas a Davos e ir assistir às reuniões da União Africana na capital etíope. Lima, nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Para si, caro ouvinte e telespectador que esteve na nossa companhia, obrigado pela preferência. Nós voltamos a estar consigo em direto aqui na Rádio Savana na próxima sexta-feira, a partir das 19h. Como sabe, estamos também em diferido na televisão independente de Moçambique a partir das 21 horas de todos os domingos, mas pode nos acompanhar também nas nossas plataformas digitais. É sempre um enorme prazer voltar a trabalhar para si. Meu nome é Armando Nhantumbo, André dos Santos esteve na assistência técnica. Boa noite, até a próxima. Pontos de Fernando Lima.